Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre ETFs de shorts, né? ETFs que têm aí posições vendidas em algumas empresas. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar o que é short, ou seja, operar vendido. Vou falar sobre 3 ETFs, né? O HDGE, o FTLS, que eu já trouxe no canal, mas faz bastante sentido para esse vídeo. Vou falar sobre o TAIL, o portfólio, e vou mostrar uma comparação no final entre esses ETFs. Bom, primeiro a gente tem que entender que tem a posição long e tem a posição em short, né? Long é basicamente o que a gente faz normalmente, é comprar um ativo e lucrar na valorização do ativo, ou seja, estar comprado. Então, um exemplo disso, você compra um ativo, por exemplo, uma ação aí de qualquer empresa, né? Da Tesla, uma ação aí da Petrobras, vamos colocar aqui por $10, e depois você acaba vendendo por 20, né? Ou você fica com ele recebendo dividendos, né? É uma possibilidade também, você não vender e ficar só com os dividendos. Então, isso são posições long. Já opções short, né? Short é o contrário, você vai vender um ativo e lucrar na queda do ativo, ou seja, você vai estar vendido. Então, imagina que você vende um ativo por 20 e você compra ele por 10. Então, você vai lucrar ao vender o ativo, ao ativo cair de valor, né? Só que tem mais risco aqui, né? Porque a gente sabe que o ativo, ele pode ter a tendência aí no longo prazo de se valorizar. Então, não é todo momento você pode fazer um short, né? Você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, faz bastante sentido o short, mas tem que tomar cuidado, porque você vai investir numa empresa, né? Por exemplo, você vai esperar, vai investir numa empresa como a Amazon, você vai comprar por 10 e vai vender por 20. Né? Aqui na Bolsa de Valores é o contrário, você consegue vender primeiro por 20 e esperar que venha a desvalorização. Se desvalorizar, aí você vai lucrar 10 aí, né? Você comprou por 10 e vendeu por 20. Mas se ele se valorizar, aí você vai perder dinheiro. Então, uma posição que eu pensei, eu vou trazer isso no canal, faz sentido trazer no canal? Pensei, sim, faz sentido, né? Mas vocês têm que entenderem que tem que investir com segurança. Short não é interessante a gente ter a qualquer momento, né? Se for ter uma porcentagem, tem uma pequena porcentagem, né? Tipo 2% da sua carteira em short. Evita ter uma quantidade muito grande. Agora, se você acha que vai ter uma crise, talvez seja interessante aumentar um pouquinho a porcentagem. Mas evita colocar uma porcentagem muito grande em short, porque se caso a empresa se valorizar, você vai perder dinheiro com isso. Bom, a gente pode ver aqui 3 ETFs, né? A primeira ETF que eu vou trazer para vocês é o First Trust Long Short, a sigla FTLS. Eu acho que é um dos mais interessantes, né? Porque ele não tem só opção short, tem a opção long também. A cotação é em $50. O dividendo a gente pode ver que é 2,62% ao ano, não é um dividendo tão alto. Não faz tanto sentido se pensar em dividendos, né? Variação de 0,82% ao ano, então também não faz tanto sentido em pensar em valorização, né? Porque apesar de ter uma valorização positiva, ainda é menos de 1%. Foi criado em 2014, o emissor é o First Trust, tem uma taxa de administração de 1,36% ao ano, é ok, e o segmento é alternativo, retornos absolutos, não tem índice, e basicamente ele investe em posições longas, em ações que acreditam que vão se valorizar, e curtas, os famosos shorts, né? Que tem aí ações que acredita que vai desvalorizar. Então ele tem duas estratégias no mesmo ETF. Ele vai investir em empresas que ele acredita que se valorizem por longo prazo e opções shorts, né, de curto prazo aí para desvalorização. E tem uma quantidade de cotas bem alta também, não vai ser problema de comprar ou vender esse ETF. Aqui a gente consegue ver onde essa empresa investe, né? Tem em dólares, tem aqui Apple, Microsoft, tem petróleo, né? Petróleo brasileiro seria a Petrobras, tem a Vale, né? Vale também é uma empresa brasileira, tem o BHP, que é uma empresa aí de mineração, então tem várias empresas aqui que eles acreditam na valorização, e tem também uma porcentagem que investem aí em short, né? Empresas que eles acreditam que vão desvalorizar. Então tem duas estratégias, tanto a estratégia do long, né? E do short na mesma ETF. Questão de valorização, a gente pode ver que não teve uma valorização tão interessante, né? A gente pode ver aqui uma queda e uma alta em 2022. E aqui a gente consegue ver também que distribuiu dividendos aí de 40 cents em 2022, né? Então
para dividendos e valorização não faz tanto sentido, né? Faz mais sentido como uma forma de proteção da carteira, né? De uma forma de utilizar aí duas estratégias, o long e o short. Essa aqui faz sentido deixar na carteira, né? Porque já que ele tem um long, ele ainda não tem tanto problema em deixar só no shorts, né? Então faz sentido deixar um pouco de tempo na carteira só para ter uma segurança. Mas aí investir só em short é problemático, né? E lógico, faz muito mais sentido se você conseguir prever uma crise e comprar um pouquinho antes da crise, né? Aí você vai ter um lucro ainda melhor. O Advisor Share, a sigla dele é HDGE, parece hedge, né? Não é à toa. Tem a cotação de $26, dividendos ele não paga dividendos, tem uma variação de 7% ao ano, mas lógico que a gente sabe que nesse ano teve um pouquinho de crise também, então faz sentido entender o porquê está nessa variação. Foi criado em 2011 o emissor Advisor Shares, taxa de administração de 4% ao ano, uma taxa de administração extremamente alta, né? 2% estaria muito bom, 4,29% é extremamente alta. O segmento é capital inverso, né? Nos Estados Unidos, mercado total, então basicamente aí ele tem posição inversa a valorização, né? Não tem índice, e o resumo dele é obter retornos positivos vendendo a descoberto, ou seja, short, de empresas listadas nos Estados Unidos que acreditam ter baixa qualidade. Então eles vão encontrar empresas de baixa qualidade e vão operar vendido, né? Vão esperar que a empresa se desvalorize. E aqui o total de cotas também tem uma quantidade interessante. Então aqui a gente pode ver que ele tem um valor em dólar, que deve utilizar em short, né? Aqui a gente pode ver em short também a posição, né? A gente pode ver que investe também em tesouro americano, né? Normalmente esses ETFs que investem em shorts têm uma quantidade também em tesouro americano para não ter uma queda tão grande. Mas mesmo assim a gente pode ver que tem realmente uma queda, né? Olha, uma alta desvalorização. De 2011 para 2023, né? Só caiu, basicamente, né? Aqui teve um momento ainda que teve uma leve alta, a gente pode ver de 2021 para 2022, né? Mas o restante só caiu. Então, dividendos também não faz sentido nenhum, porque distribuiu aí 12 centavos em 2019, né? E 2019, 2020, e foi só isso, basicamente. Então a gente pode ver que é uma estratégia que não faz sentido para dividendos e não faz sentido para também valorização, mas faz sentido aí em momentos de crise, né? A gente pode ver que teve uma baixa alta aqui, né? Então, em momentos de crise, faz mais sentido. E outra ETF que eu vou trazer para vocês, né, que tem uma estratégia um pouco diferente, é o Cambria Tail Risk, ou Tail, né? TAIL, a sigla dele. A cotação é de $15. Aqui a gente pode ver dividendos de 1,95 por ano. E a variação no último ano foi negativo, foi menos 10%. Então a gente pode ver que essa tem um risco maior ainda, né? Criado em 2017, a emissora é Cambria, a taxa de administração é baixíssima, de 0,59, e aqui a gente pode ver a alocação de ativos e meta de resultados dos Estados Unidos é o seu segmento, não possui índice, e basicamente ele possui posições em notas do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto usa uma estratégia de comprar opções de venda do S&P 500 com o objetivo de proteger o portfólio contra perdas. Então, basicamente uma proteção contra perdas, né? E aqui a gente pode ver que tem uma grande quantidade aí de cotas também, né, de ações, de total de cotas. Então é bem tranquilo comprar e vender, não vai ter tanto problema. E aqui a gente vê basicamente aonde ela investe, né, que investe em Tesouro dos Estados Unidos e tem também uma porcentagem em opções. Podem notar aqui que em opções é 4%, né? Então é o que eu comentei, né? No portfólio não é interessante você ter uma grande quantidade aí em short, em hedge, né? Uma porcentagem mais baixa. E aqui a gente pode ver que a variação, né? A variação aqui em 2020 ela subiu e depois veio só a cair, né? Então a gente pode ver bem por esse gráfico aqui de valorização que faz mais sentido você ter o tail em momentos de crise, como foi em 2020, né? Que a gente teve aí a Covid, né, a Covid-19. Então faz mais sentido você ter esse ETF em momentos de crise. Em momentos que não está na crise, não é legal você ter ele em carteira, né? Se tiver, tem uma pequena porcentagem. E aqui os dividendos, a gente pode ver os dividendos distribuídos em 2018, 2019, foi até interessante. Em 2022 foi até interessante, mas
2020, 2021, só mesmo a valorização, né? Porque os dividendos não foi interessante, apesar de ser dividendos extremamente baixos. Então não faz sentido para dividendos e não faz sentido para valorização, mas faz sentido aí em momentos de crise, tá? Logicamente que a crise a gente espera que não tenha todos os anos. E aqui uma comparação entre os ETFs, né? A gente pode ver que todos eles têm valor negativo basicamente, o único que tem valor positivo é o FTLS, né? O FTLS ele tem 39%, né? Que é o que está mais aqui em cima, que ele investe em opções curtas e longas, por isso que ele tem aqui uma valorização, né? Porque ele tem opção longa também, ele investe em empresas que ele acredita que vão se valorizar, né? Aqui a gente pode ver o RED, o HDGE, né? A gente pode ver aqui que tem um valor negativo de menos 69%, menos 70%, então não faz sentido você ter ele a todo momento. Se tiver ele em carteira, tenha em momentos de crise ou tenha em momentos que você acredita que vai surgir uma crise e uma porcentagem baixa, né? Não vai investir todo o seu dinheiro nisso, porque a gente sabe que se não tiver uma crise vai desvalorizar tudo que você comprou, né? E o TEIO, ele está no meio termo, também é negativo, menos 37, a gente pode ver ele aqui, o menos 37, que é basicamente investe também em opção curta. Então a gente pode ver que opções curtas ao longo do tempo não faz sentido, né? Mas em momentos de crise pode ser que ele tenha uma valorização, coisa que a gente consegue ver aqui em 2020, né? Em 2020 a gente consegue ver que a maioria teve valorização, olha só, tanto o FTLS e o HDGE, né? Os dois aqui teve uma valorização. Só o FTLS não teve uma valorização tão grande, né? Teve até uma queda, na verdade. Então a gente pode ver a diferença entre as estratégias, entre possuir só estratégias em curtas, né, em shorts, e ter estratégia aí de long e short. E é isso, investidor. Se gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.